Março de 2026. O Ibovespa, um termômetro da economia brasileira, estava em chamas, renovando recordes históricos e deixando muitos investidores e analistas em um misto de euforia e apreensão. A cada nova manchete, a pergunta ecoava em todas as rodas de conversa, nos noticiários financeiros e nas redes sociais. Onde investir em 2026? Era um coro incessante, e as respostas, muitas vezes, pareciam um labirinto de jargões técnicos e promessas mirabolantes. No entanto, para uma parcela específica da população, essa pergunta carregava um peso e uma complexidade ainda maiores. O investidor 40+, uma figura que já havia acumulado algum patrimônio ao longo da vida e que, por isso, tinha uma perspectiva de investimento bem diferente daquele que estava apenas começando. Para ele, a ideia de começar do zero no mundo dos investimentos era simplesmente inviável. Não se tratava apenas de maximizar retornos, mas sim de proteger o que já havia sido construído, de garantir um futuro financeiro mais tranquilo e de adaptar as recomendações gerais do mercado à sua própria realidade. Era um jogo com regras distintas, onde a conservação do capital muitas vezes se sobrepunha à busca por ganhos estratosféricos. O mercado financeiro genérico, representado pelas recomendações padronizadas de bancos e corretoras, parecia, na maioria das vezes, ignorar essa nuance crucial. Os portfólios sugeridos eram frequentemente agressivos demais, focados em jovens com décadas pela frente para recuperar eventuais perdas, ou excessivamente conservadores para aqueles que já estavam na aposentadoria. Mas e o investidor 40+? Aquele que estava no auge da carreira, com responsabilidades familiares e que precisava de um equilíbrio delicado entre crescimento e segurança? As opções pareciam escassas, as análises superficiais e a sensação de não ser compreendido, constante. Um dos maiores desafios era a concorrência, ou melhor, a falta dela, quando se tratava de um nicho tão específico. Era raro encontrar um conteúdo que se aprofundasse em onde investir em março de 2026 para quem tem mais de 40 anos. As informações eram genéricas, ou então pulverizadas em artigos complexos que exigiam horas de pesquisa para serem adaptados. A internet, apesar de ser um oceano de dados, falhava em oferecer um guia claro e prático para o investidor 40+, que buscava uma carteira mais conservadora, mas ainda assim rentável, que pudesse resistir às intempéries do mercado sem grandes sobressaltos. Ele não queria arriscar o patrimônio de uma vida em busca de um retorno marginalmente maior. A prioridade era a solidez, a resiliência e a tranquilidade. O dilema era evidente. Como filtrar o ruído do mercado financeiro genérico e encontrar as recomendações que realmente fizessem sentido para essa fase da vida? Como construir uma carteira que refletisse a experiência acumulada, a aversão ao risco e os objetivos de longo prazo de alguém que já não tinha tempo para aprender na prática com grandes perdas? A chave estava em uma abordagem mais estratégica, que considerasse não apenas os indicadores econômicos e as tendências de mercado, mas também o perfil de vida, as expectativas e, principalmente, a necessidade de proteger o capital já existente. Era preciso ir além dos títulos chamativos e das promessas de enriquecimento rápido. O investidor 40+ precisava de clareza, de uma linguagem acessível e de estratégias que pudessem ser implementadas sem a necessidade de um doutorado em finanças. A adaptação das recomendações padrão, muitas vezes pensadas para um público com um horizonte de tempo e um capital inicial distintos, era o ponto central. Não se tratava de ignorar o que o mercado dizia, mas sim de traduzir e ajustar essas informações para uma realidade particular. A busca por essa adequação era um caminho que exigia paciência e discernimento. Era preciso desconstruir a ideia de que existe uma fórmula mágica, e sim entender que o investimento é uma jornada contínua de ajustes e reavaliações. O patrimônio construído ao longo dos anos era um ativo valioso, e sua preservação era tão importante quanto o seu crescimento. Nesse cenário de Ibovespa em alta e discussões acaloradas sobre o futuro, o investidor 40+ se via em uma encruzilhada,
buscando um farol para guiar suas decisões em um mar de incertezas e informações desencontradas. Ele precisava de um plano, de uma estratégia que o diferenciasse da multidão e que respeitasse sua história e seus objetivos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Primeiro, vamos desmistificar a ideia de que, após os 40 anos, o investimento se torna um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, a experiência de vida e o patrimônio já acumulado são grandes aliados. A diferença crucial é que a estratégia de investimento precisa ser mais refinada, menos suscetível a modismos e mais focada na preservação e no crescimento consistente. Não se trata de ser avesso ao risco por completo, mas sim de gerenciar esse risco de forma inteligente, protegendo o capital que demorou a ser construído. Em seguida, é fundamental entender que as recomendações genéricas do mercado financeiro genérico, embora úteis para um público mais amplo, raramente se encaixam perfeitamente na realidade do investidor 40+. Muitas vezes, essas recomendações são elaboradas com base em modelos estatísticos que não consideram o fator patrimônio existente ou a aversão a perdas significativas, que naturalmente surgem com a idade e a responsabilidade. Para o investidor 40+, perder 20% do capital não é apenas um contratempo. Pode significar um atraso substancial nos planos de aposentadoria ou na realização de sonhos importantes. Agora, como adaptar essas recomendações? Comece por reavaliar o seu perfil de risco. Não se baseie apenas no questionário padrão do banco, que muitas vezes é simplista. Pense nas suas experiências passadas, em como você reagiria a uma queda de 10%, 20% ou até 30% do seu portfólio. Você conseguiria dormir tranquilamente? Se a resposta for não, então seu perfil de risco real é mais conservador do que o questionário pode indicar. Essa autoavaliação é a pedra angular para construir uma carteira que reflita sua verdadeira tolerância a riscos. O próximo passo é focar na diversificação inteligente. Não basta ter vários tipos de ativos, é preciso que esses ativos tenham baixa correlação entre si. Por exemplo, em vez de apenas ações de empresas brasileiras, considere adicionar uma parcela de investimentos internacionais, fundos imobiliários, títulos de renda fixa prefixados e indexados à inflação e até mesmo uma pequena porção em ouro ou outras commodities, dependendo do seu perfil e do cenário macroeconômico. A ideia é que, enquanto um setor ou mercado pode estar em baixa, outro pode estar em alta, equilibrando a carteira e reduzindo a volatilidade. Um erro comum que o investidor 40+ deve evitar é a tentação de correr atrás do prejuízo, ou de buscar retornos estratosféricos em investimentos de alto risco, especialmente após um período de alta do mercado, como o Ibovespa em 2026. A euforia pode levar a decisões impensadas, lembre-se. Seu objetivo principal não é ficar rico da noite para o dia, mas sim manter e fazer crescer o patrimônio de forma consistente e segura. A disciplina é sua maior aliada. Além disso, a baixa concorrência na segmentação para o investidor 40+ significa que você precisará ser mais proativo na sua pesquisa e na busca por informações. Não espere que o mercado financeiro genérico lhe entregue a solução pronta. Procure por analistas independentes, cursos e conteúdos que abordem especificamente estratégias de investimento para quem busca uma carteira mais conservadora e com foco em longo prazo. A internet é uma ferramenta poderosa, mas exige discernimento para filtrar o que é relevante e o que é apenas ruído. Uma dica prática é dedicar um tempo mensal para revisar sua carteira. Não precisa ser um processo exaustivo, mas verificar se os ativos ainda estão alinhados com seus objetivos e perfil de risco é crucial. O rebalanceamento periódico, vendendo um pouco do que subiu muito e comprando um pouco do que caiu, ajuda a manter o equilíbrio e a garantir que você não esteja assumindo riscos excessivos sem perceber. Outro ponto importante é a atenção aos custos. Taxas de administração, corretagem e impostos podem corroer significativamente seus retornos ao longo do tempo. Para o investidor 40+, que tem um horizonte de tempo menor para recuperar perdas, minimizar esses custos é ainda mais vital. Procure por plataformas com taxas competitivas e fundos com gestão eficiente e custos razoáveis.
Cada ponto percentual economizado se traduz em mais dinheiro no seu bolso. Por fim, entenda que a carteira mais conservadora para o investidor 40+ não significa abrir mão da rentabilidade. Significa buscar uma rentabilidade justa e consistente, compatível com seu perfil de risco e seus objetivos. Significa priorizar a solidez em detrimento da especulação. É uma estratégia de longo prazo, de construção de riqueza sustentável, que permite dormir tranquilo à noite, sabendo que seu patrimônio está protegido e trabalhando a seu favor. A jornada de investimento é um maratonas, não uma corrida de 100 metros, e a experiência do investidor 40+ é uma vantagem inestimável para navegar por ela com sabedoria. Essa abordagem mais cautelosa não implica estagnação. Pelo contrário, trata-se de um dinamismo estratégico, onde cada movimento é calculado e justificado por uma análise criteriosa, e não por impulsos do mercado. O investidor 40+ tem a vantagem de ter visto ciclos econômicos passarem, de ter presenciado euforias e pânicos, e essa bagagem é um capital intangível que precisa ser valorizado. Ele entende que a paciência é uma virtude e que a pressa no mundo dos investimentos é inimiga da prosperidade. O próximo passo, crucial para o investidor 40+, é aprofundar-se na construção de uma reserva de emergência robusta, se ainda não a tiver. Embora muitos considerem a reserva de emergência um conceito básico, para este público ela assume uma importância ainda maior. Com responsabilidades financeiras geralmente mais elevadas e um tempo menor para se recuperar de imprevistos, ter um colchão financeiro que cubra no mínimo 6 a 12 meses de despesas é fundamental. Esse capital deve estar em investimentos de alta liquidez e baixo risco, como o Tesouro Selic ou fundos DI com taxa zero. Não é para rentabilizar, mas para proteger. É o alicerce de toda a sua estratégia de investimento, permitindo que os demais ativos possam ser mantidos no longo prazo sem a necessidade de resgates antecipados em momentos desfavoráveis. A discussão sobre onde investir em março de 2026 para o investidor 40+ precisa necessariamente passar por uma revisão de seus objetivos de longo prazo. Não é apenas sobre acumular, mas sobre o que se pretende fazer com esse capital. Aposentadoria, compra de imóveis para filhos, viagens, legado, ou mesmo a transição para um estilo de vida mais tranquilo. Cada um desses objetivos tem um horizonte de tempo e uma necessidade de capital diferentes, o que impacta diretamente a alocação de ativos. Por exemplo, se a aposentadoria está há 10 ou 15 anos, ainda há espaço para uma parcela de risco moderado, enquanto um objetivo de curto prazo exigiria uma alocação mais conservadora. Definir e revisitar esses objetivos periodicamente é tão importante quanto escolher os ativos. A tentação de seguir as dicas quentes ou as tendências do momento é um perigo constante, especialmente em um cenário de euforia do Ibovespa. O mercado financeiro genérico, com suas manchetes chamativas e promessas de retornos rápidos, pode ser sedutor. Contudo, o investidor 40+ deve exercitar o ceticismo saudável. Lembre-se que, na maioria das vezes, quando a notícia de um grande retorno chega ao público em geral, a oportunidade de entrada já passou. A abordagem deve ser contrária: buscar valor onde o mercado ainda não enxergou, ou investir em empresas sólidas e com bons fundamentos que tendem a se valorizar no longo prazo, independentemente das flutuações diárias. A baixa concorrência na segmentação de investimentos para quem tem mais de 40 anos é paradoxalmente uma oportunidade. Significa que, ao invés de ser apenas mais um número em uma massa de investidores seguindo as mesmas recomendações, o investidor 40+ pode se beneficiar de uma estratégia mais personalizada e menos sujeita à manada. É a chance de pensar fora da caixa e de buscar soluções que realmente se alinhem com sua realidade. Isso pode envolver a contratação de um planejador financeiro independente que entenda essa especificidade, ou a dedicação a um estudo mais aprofundado sobre gestão de patrimônio e finanças comportamentais. Outro ponto que merece atenção é a gestão da dívida. Para o investidor 40+, a existência de dívidas de alto custo, como cartão de crédito ou cheque especial, é um sabotador silencioso da rentabilidade. Antes de pensar em grandes investimentos, a prioridade deve ser a quitação dessas dívidas,
pois o retorno de se livrar delas é garantido e geralmente muito superior a qualquer investimento de baixo risco. É um investimento em si que libera capital para aplicações mais rentáveis e reduz o estresse financeiro. A verdade é que as recomendações de investimento para o investidor 40+ são menos sobre o que comprar e mais sobre como gerenciar. É uma questão de filosofia de investimento, de disciplina e de autoconhecimento. O patrimônio acumulado não é apenas um montante financeiro, mas o resultado de anos de trabalho e dedicação. Protegê-lo e fazê-lo crescer de forma sustentável é uma responsabilidade que exige um plano bem traçado e a coragem de não seguir a multidão. Em um cenário de Ibovespa em alta e euforia generalizada, a serenidade e a perspectiva de longo prazo do investidor 40+ são seus maiores trunfos. Para concluir esta etapa, a mensagem principal é: não se deixe levar pela pressão de ter que investir em ativos de alto risco para compensar o tempo supostamente perdido. Sua experiência e seu patrimônio são vantagens. Use-os a seu favor, construindo uma carteira que reflita sua maturidade e seus objetivos de vida, e não as últimas manchetes do mercado. A verdadeira sabedoria financeira reside na capacidade de adaptar as regras gerais à sua realidade particular, transformando o genérico em personalizado. Ainda dentro dessa lógica de personalização, outro aspecto crucial para o investidor 40+ é a diversificação inteligente. Não basta apenas ter diferentes tipos de ativos. É preciso que esses ativos conversem entre si de forma a otimizar a relação risco-retorno para o seu perfil. Isso significa entender a correlação entre eles. Por exemplo, em momentos de incerteza econômica, o ouro pode atuar como um porto seguro, compensando a volatilidade de ações. Já os fundos imobiliários podem oferecer uma renda passiva estável, mesmo com as oscilações do mercado de capitais. A diversificação não é apenas uma forma de diluir riscos, mas de construir uma carteira resiliente, capaz de enfrentar diferentes cenários econômicos sem grandes sobressaltos. A alocação de ativos deve ser revisitada periodicamente, mas não de forma impulsiva. O investidor 40+ deve estabelecer uma frequência para rebalancear sua carteira, talvez anualmente ou a cada 2 anos, dependendo da sua estratégia. Esse rebalanceamento consiste em vender os ativos que se valorizaram acima do percentual desejado e comprar aqueles que estão abaixo, retornando à alocação original. Isso garante que a carteira não se desvie muito do seu perfil de risco e que os lucros sejam realizados, ao mesmo tempo em que se compra ativos a preços mais atrativos. É uma disciplina que exige paciência e evita que a emoção dite as decisões de investimento. A mentalidade de longo prazo é a espinha dorsal de qualquer estratégia bem-sucedida para o investidor 40+. Em um mundo de gratificação instantânea e notícias que mudam a cada minuto, manter o foco nos objetivos de longo prazo é um desafio. No entanto, é justamente essa perspectiva que permite ao investidor 40+ ignorar o ruído do mercado e as flutuações de curto prazo. Ele entende que a verdadeira construção de patrimônio leva tempo e que os juros compostos são seus maiores aliados. Resistir à tentação de vender em pânico durante uma queda ou de comprar euforicamente no topo são comportamentos que vêm com a experiência e que são inestimáveis. Para aqueles que buscam uma camada extra de proteção e expertise, a consultoria de um planejador financeiro certificado pode ser um diferencial. Enquanto o mercado financeiro genérico oferece produtos padronizados, um planejador financeiro independente pode ajudar o investidor 40+ a traçar um plano financeiro abrangente que inclua não apenas investimentos, mas também planejamento sucessório, tributário e de aposentadoria. Ele atua como um guia, ajudando a traduzir os objetivos de vida em metas financeiras concretas e a escolher os veículos de investimento mais adequados. É um investimento na sua própria tranquilidade e na otimização do seu capital. A educação financeira contínua é outro pilar essencial. O mundo dos investimentos está em constante evolução, com o surgimento de novos produtos, tecnologias e regulamentações. O investidor 40+ não precisa se tornar um especialista em todos os detalhes, mas deve manter-se informado sobre as tendências gerais e os princípios básicos. Ler livros, acompanhar fontes de informação confiáveis e participar de workshops
são formas de aprimorar seu conhecimento e tomar decisões mais embasadas. A ignorância é um custo alto no mercado financeiro, e o conhecimento é a melhor ferramenta para mitigar riscos e identificar oportunidades. A questão da sucessão patrimonial também ganha relevância para o investidor 40+. Planejar como o patrimônio será transmitido aos herdeiros não é apenas uma questão de evitar burocracias futuras, mas de garantir que seus desejos sejam cumpridos e que o capital construído ao longo da vida continue a beneficiar as próximas gerações. Ferramentas como testamentos, holdings familiares e seguros de vida podem ser exploradas para otimizar esse processo, minimizando impostos e conflitos. É uma parte integrante do planejamento financeiro que muitas vezes é negligenciada, mas que para o investidor 40+, se torna uma prioridade. A adaptação das recomendações de bancos e corretoras, que muitas vezes são genéricas, para a realidade do investidor 40+, exige um olhar crítico e uma postura proativa. Não aceite passivamente o que é oferecido. Questione, pesquise e exija soluções que realmente se encaixem no seu perfil e nos seus objetivos. O fato de o Ibovespa estar renovando recordes em março de 2026, por exemplo, não significa que todos devem correr para as ações. Para o investidor 40+, pode significar que é um bom momento para realizar lucros em algumas posições, ou para rebalancear a carteira, buscando ativos menos correlacionados ou com valuations mais atrativos. A sabedoria está em não seguir a manada, mas em usar a inteligência e a experiência acumulada para tomar decisões estratégicas. Em suma, para o investidor 40+, a jornada de investimento em março de 2026 é menos sobre encontrar a próxima grande coisa e mais sobre aprimorar uma estratégia sólida e disciplinada. É sobre reconhecer o valor da sua experiência, a importância da proteção do capital e a necessidade de um plano bem definido. É um caminho de autoconhecimento financeiro, onde a adaptação e a resiliência são chaves para o sucesso. A proteção do capital investido assume uma dimensão ainda mais crítica para o investidor 40+, especialmente em cenários de mercado voláteis, como o que se apresenta com o Ibovespa renovando recordes em março de 2026. Não se trata apenas de buscar retornos, mas de salvaguardar o patrimônio construído ao longo de décadas de trabalho. Isso implica uma análise aprofundada dos riscos associados a cada investimento e a implementação de estratégias para mitigá-los. Por exemplo, a alocação em ativos de renda fixa de baixo risco, como títulos públicos atrelados à inflação, pode oferecer uma proteção contra a desvalorização do poder de compra e uma reserva de liquidez para oportunidades futuras ou para momentos de necessidade. A diversificação geográfica também se torna um aliado poderoso, reduzindo a dependência de um único mercado e suas idiosincrasias. Além disso, a compreensão da sua própria tolerância ao risco é fundamental. Para o investidor 40+, que muitas vezes já possui obrigações financeiras estabelecidas e um horizonte de tempo para o resgate de capital mais curto em comparação com um investidor mais jovem, a aversão a perdas pode ser maior. Ignorar essa realidade e seguir recomendações genéricas de alto risco, que visam maximizar ganhos a qualquer custo, pode levar a decisões precipitadas e a um estresse desnecessário. É crucial que a carteira de investimentos reflita essa tolerância, priorizando a segurança e a estabilidade em detrimento de uma busca desenfreada por retornos estratosféricos que, muitas vezes, vêm acompanhados de riscos igualmente elevados. A liquidez dos investimentos é outro ponto que merece atenção especial. Embora o investidor 40+ pense em longo prazo, a vida é cheia de imprevistos. Ter acesso rápido a uma parte do capital investido pode ser decisivo em situações de emergência, como problemas de saúde ou oportunidades de negócio inesperadas. Portanto, equilibrar investimentos de longo prazo com uma parcela em ativos de maior liquidez, mesmo que com retornos ligeiramente menores, é uma estratégia prudente. Isso evita a necessidade de vender ativos em momentos desfavoráveis, preservando o valor do patrimônio e a tranquilidade financeira. A influência da tributação nos investimentos é um fator que o investidor 40+ não pode ignorar. Com um patrimônio já consolidado, o impacto dos impostos sobre os rendimentos e ganhos de capital pode ser significativo.
Conhecer as regras fiscais aplicáveis a diferentes tipos de investimento e utilizar ferramentas como planos de previdência privada ou fundos de investimento com estruturas tributárias mais eficientes pode fazer uma grande diferença no retorno líquido da carteira. Um bom planejamento tributário é uma forma inteligente de otimizar os ganhos e preservar o capital ao longo do tempo, transformando um custo inevitável em uma vantagem estratégica. A busca por consistência nos retornos, em vez de picos de lucratividade, é uma marca do investidor 40+. Em vez de perseguir as ações da moda ou os setores que estão em alta no momento, ele tende a focar em empresas sólidas, com bons fundamentos e histórico de dividendos consistentes, ou em fundos de investimento que demonstram uma performance estável e resiliente ao longo de diferentes ciclos de mercado. Essa abordagem mais conservadora não significa abrir mão de crescimento, mas sim buscar um crescimento mais previsível e menos volátil, alinhado com a necessidade de proteção do capital. A importância de um planejamento de aposentadoria bem estruturado é inegável para o investidor 40+. Embora o foco possa estar em onde investir em março de 2026, a visão de longo prazo para a aposentadoria deve permear todas as decisões. A previdência privada, por exemplo, pode ser um excelente veículo para acumular capital com benefícios fiscais e sucessórios, garantindo uma fonte de renda complementar no futuro. É fundamental revisar periodicamente o plano de aposentadoria, ajustando as contribuições e a alocação dos investimentos conforme as mudanças na expectativa de vida, na saúde e nos objetivos pessoais. Por fim, a capacidade de filtrar o ruído do mercado e as manchetes sensacionalistas é uma habilidade que o investidor 40+ desenvolve com a experiência. Em um cenário onde o Ibovespa está renovando recordes, é fácil ser seduzido por narrativas de enriquecimento rápido. No entanto, o investidor 40+ sabe que a construção de riqueza é um processo contínuo, pautado na disciplina, na paciência e em decisões bem informadas, e não em impulsos momentâneos. Ele entende que as recomendações genéricas do mercado financeiro genérico raramente se encaixam perfeitamente em sua realidade, e que a personalização da estratégia é o segredo para um futuro financeiro seguro e próspero. Essa personalização da estratégia é, de fato, o segredo para um futuro financeiro seguro e próspero para o investidor 40+, especialmente quando se depara com o mercado financeiro genérico, que raramente atende às suas necessidades específicas. A diferença entre o sucesso e o mero acúmulo de capital sem propósito reside na capacidade de adaptar e refinar as abordagens de investimento. É um processo contínuo de aprendizado e ajuste, onde a experiência pessoal e o conhecimento adquirido ao longo da vida se tornam ativos tão valiosos quanto o próprio capital. Primeiro, é crucial entender que a construção de uma carteira mais conservadora para o investidor 40+ não significa abrir mão de oportunidades de crescimento, mas sim buscar um equilíbrio entre risco e retorno que esteja alinhado com um horizonte de tempo mais definido e com a necessidade premente de proteção do patrimônio. Enquanto um investidor mais jovem pode se dar ao luxo de assumir riscos maiores em busca de retornos exponenciais, o investidor 40+ deve focar em retornos consistentes e sustentáveis. Isso implica uma alocação estratégica em ativos que ofereçam menor volatilidade e maior previsibilidade, como títulos de dívida de alta qualidade, fundos imobiliários bem geridos com bons dividendos e ações de empresas blue chips com histórico comprovado de resiliência e pagamento de proventos. Em seguida, a adaptação das recomendações de bancos e corretoras, que frequentemente são direcionadas a um público mais amplo e com diferentes perfis de risco e objetivos, requer uma análise crítica. Muitas vezes, essas recomendações vêm embaladas em jargões complexos e com foco em produtos que maximizam as comissões, e não necessariamente os retornos líquidos do investidor. O investidor 40+ deve se munir de conhecimento para questionar cada sugestão, entender a lógica por trás dela e, acima de tudo, verificar se ela se encaixa em seu plano financeiro pessoal. Não hesite em pedir uma segunda opinião ou em buscar consultores financeiros independentes que não tenham conflito de interesse na venda de produtos específicos.
Agora, vamos considerar como adaptar essas recomendações para quem já possui um patrimônio considerável e, portanto, não pode começar do zero. Para o investidor 40 plus que já tem um capital acumulado, a estratégia não é de acumulação inicial, mas sim de preservação e otimização. Isso significa que a prioridade não é quanto posso ganhar, mas sim quanto posso perder e como posso proteger o que já tenho. A gestão de risco se torna o pilar central. Em vez de simplesmente seguir as tendências do mercado, o investidor 40 plus deve se concentrar em rebalancear a carteira periodicamente, vendendo ativos que se valorizaram excessivamente e comprando aqueles que estão subvalorizados, sempre mantendo a alocação de ativos desejada. Um erro comum para quem já tem patrimônio é a complacência. Achar que já tem o suficiente e, por isso, não precisa mais se preocupar com os investimentos é um engano perigoso. A inflação, as mudanças econômicas e a volatilidade do mercado podem corroer o poder de compra e o valor do patrimônio se não houver uma gestão ativa e estratégica. Portanto, mesmo com um bom capital, a vigilância e a adaptação contínua são indispensáveis. A diversificação, nesse contexto, ganha uma nova dimensão. Não apenas diversificar entre classes de ativos, mas também geograficamente e em moedas diferentes, para proteger o patrimônio contra riscos sistêmicos de um único país ou economia. A busca por baixa concorrência em nichos de investimento, como onde investir em março de 2026 para quem tem mais de 40 anos, é uma estratégia inteligente que o investidor 40 plus pode explorar. Como quase ninguém segmenta as recomendações de forma tão específica, há uma lacuna de mercado que permite ao investidor mais experiente encontrar informações e produtos mais alinhados às suas necessidades. Isso pode envolver a busca por fundos de investimento com estratégias de proteção de capital mais robustas ou a análise de setores menos populares, mas com fundamentos sólidos e potencial de valorização a longo prazo. A pesquisa aprofundada e a capacidade de pensar fora da caixa são qualidades que o investidor 40 plus pode e deve usar a seu favor. Em resumo, para o investidor 40 plus, a chave está em transcender as recomendações genéricas e construir uma estratégia de investimento que seja um reflexo fiel de seus objetivos, tolerância a risco e patrimônio existente. É um caminho que exige proatividade, conhecimento e a capacidade de adaptar-se às dinâmicas do mercado, sempre com a proteção do capital como prioridade máxima. A busca por consistência e aversão a perdas, aliadas à inteligência de não seguir a manada, são os pilares para um futuro financeiro seguro e próspero, mesmo em um cenário de Ibovespa renovando recordes em março de 2026. Essa personalização da estratégia é, de fato, o segredo para um futuro financeiro seguro e próspero para o investidor 40 plus. Especialmente quando se depara com o mercado financeiro genérico, que raramente atende às suas necessidades específicas. A diferença entre o sucesso e o mero acúmulo de capital sem propósito reside na capacidade de adaptar e refinar as abordagens de investimento. É um processo contínuo de aprendizado e ajuste, onde a experiência pessoal e o conhecimento adquirido ao longo da vida se tornam ativos tão valiosos quanto o próprio capital. Primeiro, é crucial entender que a construção de uma carteira mais conservadora para o investidor 40 plus não significa abrir mão de oportunidades de crescimento, mas sim buscar um equilíbrio entre risco e retorno que esteja alinhado com um horizonte de tempo mais definido e com a necessidade premente de proteção do patrimônio. Enquanto um investidor mais jovem pode se dar ao luxo de assumir riscos maiores em busca de retornos exponenciais, o investidor 40 plus deve focar em retornos consistentes e sustentáveis. Isso implica uma alocação estratégica em ativos que ofereçam menor volatilidade e maior previsibilidade, como títulos de dívida de alta qualidade, fundos imobiliários bem geridos com bons dividendos e ações de empresas blue chips com histórico comprovado de resiliência e pagamento de proventos. Em seguida, a adaptação das recomendações de bancos e corretoras, que frequentemente são direcionadas a um público mais amplo e com diferentes perfis de risco e objetivos, requer uma análise crítica.
Muitas vezes, essas recomendações vêm embaladas em jargões complexos e com foco em produtos que maximizam as comissões e não necessariamente os retornos líquidos do investidor. O investidor 40 Plus deve se munir de conhecimento para questionar cada sugestão, entender a lógica por trás dela e, acima de tudo, verificar se ela se encaixa em seu plano financeiro pessoal. Não hesite em pedir uma segunda opinião ou em buscar consultores financeiros independentes que não tenham conflito de interesse na venda de produtos específicos. Agora, vamos considerar como adaptar essas recomendações para quem já possui um patrimônio considerável e, portanto, não pode começar do zero. Para o investidor 40 Plus, que já tem um capital acumulado, a estratégia não é de acumulação inicial, mas sim de preservação e otimização. Isso significa que a prioridade não é quanto posso ganhar, mas sim quanto posso perder e como posso proteger o que já tenho. A gestão de risco se torna o pilar central. Em vez de simplesmente seguir as tendências do mercado, o investidor 40 Plus deve se concentrar em rebalancear a carteira periodicamente, vendendo ativos que se valorizaram excessivamente e comprando aqueles que estão subvalorizados, sempre mantendo a alocação de ativos desejada. Um erro comum para quem já tem patrimônio é a complacência. Achar que já tem o suficiente e por isso não precisa mais se preocupar com os investimentos é um engano perigoso. A inflação, as mudanças econômicas e a volatilidade do mercado podem corroer o poder de compra e o valor do patrimônio se não houver uma gestão ativa e estratégica. Portanto, mesmo com um bom capital, a vigilância e a adaptação contínua são indispensáveis. A diversificação, nesse contexto, ganha uma nova dimensão. Não apenas diversificar entre classes de ativos, mas também geograficamente e em moedas diferentes, para proteger o patrimônio contra riscos sistêmicos de um único país ou economia. A busca por baixa concorrência em nichos de investimento, como onde investir em março de 2026 para quem tem mais de 40 anos, é uma estratégia inteligente que o investidor 40 Plus pode explorar. Como quase ninguém segmenta as recomendações de forma tão específica, há uma lacuna de mercado que permite ao investidor mais experiente encontrar informações e produtos mais alinhados às suas necessidades. Isso pode envolver a busca por fundos de investimento com estratégias de proteção de capital mais robustas ou a análise de setores menos populares, mas com fundamentos sólidos e potencial de valorização a longo prazo. A pesquisa aprofundada e a capacidade de pensar fora da caixa são qualidades que o investidor 40 Plus pode e deve usar a seu favor. Em resumo, para o investidor 40 Plus, a chave está em transcender as recomendações genéricas e construir uma estratégia de investimento que seja um reflexo fiel de seus objetivos, tolerância a risco e patrimônio existente. É um caminho que exige proatividade, conhecimento e a capacidade de adaptar-se às dinâmicas do mercado, sempre com a proteção do capital como prioridade máxima. A busca por consistência e aversão a perdas, aliadas à inteligência de não seguir a manada, são os pilares para um futuro financeiro seguro e próspero, mesmo em um cenário de Ibovespa renovando recordes em março de 2026. Entretanto, o investidor 40 Plus não se limita apenas a evitar perdas. Ele busca otimizar seus ganhos de forma consciente, aproveitando as oportunidades que surgem, mas sempre com um filtro de segurança e adequação ao seu perfil. Isso significa que, mesmo em um mercado efervescente como o de março de 2026, com o Ibovespa em alta, a euforia não deve pautar as decisões. Pelo contrário, a moderação e a análise fria dos dados são ainda mais necessárias. O investidor experiente sabe que o mercado é cíclico e que picos de valorização podem ser seguidos por períodos de correção. Por isso, a alocação estratégica de capital em diferentes classes de ativos, incluindo uma parcela em renda fixa de qualidade, é fundamental. Mesmo com a tentação de se expor a ativos de maior risco em um cenário de bonança, a renda fixa serve como um amortecedor, protegendo o patrimônio em momentos de turbulência. Além disso, a diversificação internacional, explorando mercados e moedas diferentes, torna-se uma ferramenta poderosa para mitigar riscos específicos do Brasil e aproveitar oportunidades globais de crescimento.
O investidor 40 plus não coloca todos os ovos na mesma cesta e muito menos na mesma geografia. A educação financeira contínua é outro pilar essencial. O mundo dos investimentos está em constante evolução, com novas tecnologias, produtos e regulamentações surgindo a todo momento. Manter-se atualizado, lendo livros, participando de seminários e acompanhando análises de fontes confiáveis é um investimento em si. Esse conhecimento aprofundado capacita o investidor 40 plus a tomar decisões mais informadas e a dialogar em pé de igualdade com consultores e gestores, garantindo que suas necessidades sejam realmente atendidas. A habilidade de identificar e ignorar o barulho do mercado é uma vantagem competitiva significativa. Manchetes alarmistas ou promessas de retornos exorbitantes são frequentes, mas o investidor 40 plus aprendeu a discernir o que é relevante do que é mera especulação. Ele foca nos fundamentos das empresas, na solidez dos balanços e nas perspectivas de longo prazo, em vez de se deixar levar pelo pânico ou pela euforia momentânea. Essa disciplina mental é crucial para manter a calma e a coerência na estratégia, mesmo quando o mercado financeiro genérico tenta ditar o ritmo. Finalmente, o investidor 40 plus entende que o sucesso financeiro não é medido apenas por retornos percentuais, mas pela capacidade de alcançar seus objetivos de vida com tranquilidade e segurança. Seja a aposentadoria dos sonhos, a garantia de uma boa educação para os filhos ou a realização de um projeto pessoal, a carteira de investimentos é um meio para um fim maior. A estratégia conservadora e personalizada é o caminho para transformar esses sonhos em realidade, com a sabedoria e a experiência que só o tempo pode trazer. A jornada do investidor 40 plus é, portanto, uma tapeçaria complexa de prudência, conhecimento e adaptabilidade. Não se trata apenas de escolher os melhores ativos ou seguir as últimas tendências, mas de construir um legado financeiro resiliente, capaz de suportar as intempéries do mercado e, ao mesmo tempo, capitalizar as oportunidades de crescimento. Em março de 2026, com o Ibovespa atingindo novos picos, a tentação de se desviar do plano pode ser grande, mas é exatamente nesses momentos que a disciplina e a visão de longo prazo se tornam mais valiosas. A euforia do mercado pode obscurecer o julgamento, levando a decisões impulsivas que podem comprometer anos de construção de patrimônio. O investidor 40 plus, contudo, já vivenciou ciclos de alta e baixa, e compreende que a verdadeira riqueza se constrói na constância e na aderência a uma estratégia bem definida, não em apostas de curto prazo. A resiliência de uma carteira de investimentos para quem já passou dos 40 anos é diretamente proporcional à sua capacidade de absorver choques. Isso implica em uma alocação estratégica que privilegia a proteção do capital sem abrir mão de uma rentabilidade razoável. A diversificação, nesse contexto, vai além da simples distribuição entre ações e renda fixa. Ela abrange diferentes setores da economia, moedas distintas e até mesmo geografias variadas, minimizando a dependência de um único mercado ou ativo. A exposição internacional, por exemplo, não é apenas uma forma de buscar retornos mais elevados, mas também uma estratégia para diluir riscos específicos de um país, como instabilidade política ou econômica. Assim, um portfólio bem estruturado funciona como uma fortaleza, protegendo o patrimônio contra os ventos mais fortes do mercado. O papel do conhecimento, por sua vez, transcende a mera acumulação de informações. Ele se traduz na capacidade de discernir, de filtrar o ruído e de tomar decisões embasadas em dados concretos, e não em emoções. O investidor 40 plus não se contenta com recomendações genéricas. Ele busca entender o porquê por trás de cada sugestão, questionando a validade de cada argumento e verificando sua adequação aos seus próprios objetivos. Essa proatividade é o que o distingue de outros investidores, permitindo-lhe adaptar as orientações do mercado financeiro genérico à sua realidade particular. Ele não é um mero seguidor, mas um agente ativo na gestão do seu próprio futuro financeiro, munido de uma bagagem de experiência que o torna mais cético e mais perspicaz.
A capacidade de identificar nichos de baixa concorrência, como a busca por investimentos específicos para o perfil 40+ em março de 2026, é um exemplo claro de como a inteligência e a experiência podem gerar valor. Ao focar em segmentos menos explorados, o investidor 40+ consegue encontrar soluções mais alinhadas às suas necessidades, que as recomendações padronizadas dos grandes bancos e corretoras muitas vezes ignoram. Isso pode envolver a análise de fundos de investimento com estratégias mais conservadoras, mas com histórico consistente, ou a exploração de ativos menos voláteis que ofereçam um bom equilíbrio entre risco e retorno. A busca por essa personalização é o que eleva a gestão do patrimônio de algo meramente transacional para algo estratégico e verdadeiramente eficaz. Por fim, o objetivo primordial do investidor 40+ não é simplesmente acumular mais dinheiro, mas sim garantir a tranquilidade e a segurança para si e para sua família. O dinheiro, neste caso, é um instrumento para a realização de sonhos e a manutenção de um padrão de vida desejado, especialmente na aposentadoria. A estratégia conservadora e personalizada, construída com base em anos de experiência e um profundo entendimento do mercado, é o alicerce para essa segurança. A paciência, a disciplina e a visão de longo prazo são as ferramentas que transformam o patrimônio acumulado em um porto seguro, permitindo que o investidor 40+ desfrute de um futuro próspero e sem grandes preocupações, independentemente das flutuações do Ibovespa ou das tendências do mercado em 2026 e nos anos que virão. É a culminação de uma jornada de aprendizado e crescimento, onde a sabedoria financeira se traduz em liberdade e paz de espírito.